Bom dia, bom dia, bom dia! Dia 26 de fevereiro, nossa terceira live sobre essa série incrível dos livros da Julia Quinn. E o mesmo dia, coincidência ou não, da estreia da segunda parte dessa temporada atual aí, de um perfeito cavalheiro. Então, como vocês já sabem, estou aqui com a Laura nessa troca para a gente falar hoje sobre mais um filho, sobre mais uma jornada. E a gente sempre fica na dúvida de qual é o nosso livro preferido, de qual é o nosso personagem preferido. E, gente, eu acho que todas as lives eu falo isso, né? Mas esse em específico também tem uma história muito interessante. E a gente vai fazer uma análise sistêmica muito poderosa. Então, já vou chamar a Laura aqui pra gente começar esse bate-papo. E me conta, vocês já estão aí ansiosos para assistir? Se você já tá acompanhando essa série, você sabe que a gente não é tão fã, sim, da série, né? Nós gostamos mesmo de manter que, né, a série é uma adaptação não tão fiel a tudo que acontece ali na profundidade desses livros. Bom dia, dona Bom Laura. dia, tudo bem? Tudo e a senhora? Tudo ótimo. Você começou falando assim, toda live eu falo isso, mas eu falei, será que ela vai roubar meu livro favorito? Não é possível. Mas vamos chegar num consenso. Ah, Qual que é o irmão favorito? eu não sei, sabe por quê? Quando eu leio um, eu gosto mais dele. Quando eu leio o outro, eu gosto mais do outro. Na semana passada eu falei que o meu livro favorito era o do Anthony, né? Uhum. O Visconde que me amava. Mas E hoje já hoje mudou. e aí hoje já mudou pro Benedict. Mas isso tem uma razão, né? E eu acho que isso vai ficar muito claro na construção da live de hoje, porque os dois, eles têm uma personalidade muito complexa, mas por razões muito diferentes, né? Sim. O Anthony, como a gente viu na semana passada, existe quase que um determinismo na vida dele, né? Ele nasceu para ser algo, ele nasceu para ser alguém. E a partir do momento que ele nasceu para ser algo, nasceu para ser alguém, ele caminhou para isso. Não tinha discussão, né? Não tinha essa coisa assim de quem serei eu, o que farei da vida, qual caminho trilharei, A vida já né? impôs pra ele, né? Ele já sabia o que ele ia fazer, quais eram as obrigações dele, né? O que o futuro, né, tinha reservado para ele. No caso do Bennett, ele não tem isso. Né? Ele tem uma vida boa, muito confortável financeiramente, com uma família, né? Como a gente vem falando, que o ama, que apoia, que está sempre ali, mas com uma angústia de quem sou eu no mundo, né? Qual que É é o o meu segundo, papel? né? Ah, você é o segundo? É isso. E aí ele tem uma conversa, e para mim essa, né, talvez seja a grande virada, e a gente vai chegar lá, quando ele fala assim, ela me enxerga, ela me vê, não como o segundo, mas como Benedict, né? E eu acho que é por isso que é tão bonito, porque o Anthony, ele tem que se reconstruir como Anthony e não como Visconde, e o Benedict, ele tem que se enxergar como Benedict e não como Bridgerton, entendeu? Então, assim, É uma jornada de identidade. Se eu pudesse isso, resumir esse livro, né? É é uma isso. jornada de identidade. Dos dois, né? Os Tanto dois, dele E quanto da aí, Sophie. e aí o que eu acho interessante, né, e a gente viu isso desde o primeiro livro, não adianta você ter uma família com personagens tão potentes, tão fortes, tão controversos, e você colocar nesse núcleo personagens fracos. Né? Fracos em relação à personalidade, em relação ao enredo, em relação à própria vida deles.
né? Uhum. Antes dessa ligação, antes desse encontro entre eles. E a gente viu, o Simon tinha uma vida bastante conturbada, né? A Kate, embora tenha tido uma vida muito melhor do que a do Simon, ela descobriu traumas depois, né? Que ela teve que trabalhar, teve que entender o peso dela em relação à família. E a Sophie, ela também vem com uma carga enorme. E de uma forma muito diferente, por razões muito diferentes, ela também vive essa sensação de quem eu sou no mundo, né? Quem sou eu? Qual que é o meu papel? Enquanto o Benedict ele era visto como o segundo, né? Ele fala até um pouco disso, assim, eu sou o segundo, eu sou o do riso fácil, né? O leviano, né? Sem uma profundidade. Ninguém nunca procurou olhar para ele, né? Como ele é. No caso da Sophie, ela era invisível porque fizeram questão de torná-la invisível em função da situação dela, do nascimento dela. Ela Então, era profundamente excluída, né? sim, Marginalizada. ela é excluída desde o primeiro dia, né? Porque ela perde a mãe no parto, né? A mãe morre ali no momento do nascimento dela. O pai a leva para casa, né? Para morar com ele, para viver com ele, mas nunca assume como pai. Tanto literalmente, né, de braço falar assim, você é minha filha, você está comigo, estamos juntos, como né, sintonia de afeto, de cuidado. Ele sempre a proveu materialmente, mas ele nunca esteve ali como pai. Ele nunca disse para ela, você é minha filha. E tem uma Ele não deu frase, um lugar para ela, né? Ele não não, assumiu. Era a não, pupila, né? é, Eu estou fazendo um favor. Então é, ali ela tem toda uma jornada de construir a sua própria identidade, os seus sim, próprios valores, porque assim, né? Eu não posso, eu sou um segredo, né? Eu sou um segredo, eu sou uma vergonha, eu sou um erro, o eu livro sou começa. invisível. O livro começa falando exatamente isso, quer ver? Ó? Todo mundo sabia que Sophie Beckett era bastarda. Todos os criados tinham consciência disso, mas eles amavam a pequena menina. Então, assim, todo mundo sabia, mas ninguém falava. E tem um momento do livro em que ela se revolta contra o pai, que ela fala assim: você me fez crescer entre dois mundos, porque eu tive o luxo, eu fui criada com conhecimento, né, com possibilidades, com tutores, com uma educação em que as pessoas mais simples daquela época não tinham acesso. Mas por outro lado, você me renegou, você me jogou nesse mundo. Então eu não pertenço a nenhum deles, Ela né? tava no limbo, né? Ela está no limbo. E aí, eu acho que a construção de Benedict e Sophie é exatamente essa coisa de um olhar para o outro como um espelho e irem se descobrindo também. Né? E é exatamente isso que a gente vê o tempo todo. É esse espelho de um olha para o outro, um olha para o outro, um olha para o outro e acaba se enxergando nessa história toda. Né? São dinâmicas muito complementares, né? Isso é Sim, muito lindo, né? A sim. forma com que toda a narrativa foi escrita, estruturada de uma maneira uma peça se encaixar e um ali ajudar o outro a se desenvolver, a se encontrar, é algo assim que é muito lindo de se ver, né? E assim, o que eu acho muito interessante dessa jornada, né, dos livros, lendo nessa profundidade, nesse olhar, é como que ali, de fato, está sendo tratada várias dinâmicas da sociedade, Uhum, uhum. né? Então, assim, eu não sei quem eu sou. Na verdade, assim, a Sophie sabia, né? Ela sabe quem ela é, Sim, mas ela não se sente pertencente a nenhum dos mundos e ela não se sente vista. sim. E Porque ela de quando, fato não foi, né? né? E pela primeira vez, né? E aí eu acho que é uma metáfora incrível que ela se sente vista. Ela estava fantasiada com uma máscara Uhum. muito bem adornada
E ali ela é o primeiro momento da vida onde ela se sente pertencente, onde ela se Sim. sente vista como uma dama, como uma mulher importante, como uma pessoa, né? Numa época onde a sociedade ela era ainda muito mais preconceituosa, Sim, né? sim. Um filho bastardo, ele não tinha legitimidade jurídica nenhuma naquela época, Não, nenhum, não. nenhuma. Então, assim, zero, né? Tanto que no testamento do pai dela, ele deixa lá claro que a madrasta precisa, né, mantê-la ali até os 20 anos, com a condição de ter ali um valor anual de 6.000, o que mesmo? Qual que era a moeda lá da época? Acho que é Libras mesmo, né? Libras, né? Então, É. assim, ou se ela não acolhesse a Sophie até os 20 anos, ela receberia 2.000. Se ela acolhesse, Ela ela teve um receberia 6, acréscimo, né? Em né? função Então, do lugar dela. ela reduz a Sophie criada Não, pelo a simples, criada não, a a escrava, escrava, né? né? Pelo simples fato de ter ali um valor até ela ter os 20 anos, né? E ainda rouba o dote dela, porque ele deixa um dote para ela. É, eu. Então, assim, ele sabia que ela não tinha legitimidade, né, jurídica. Então, ele faz esse movimento tentando dar pelo menos uma vantagem ali, né, para a pupila dele. Sim, Então, ali é uma dor de exclusão muito forte, é uma dor é uma busca pela própria identidade e pelo posicionamento de defender a dignidade dela. Então, eu acho que, assim, para mim é uma história profundamente rica, porque fala muito, né, do quanto a gente se esconde, do quanto a gente busca, né, se fantasiar de algo que a gente não é, para ser visto, para ser aceito, mas que essas máscaras elas não se sustentam, né? sim, sem dúvida. A meia-noite chega para todo mundo. Sim. E aí você tem a opção, né, de se revelar ou de fugir. Sim. Vamos só fazer uma cronologia que eu acho que é muito interessante. A Sophie, ela tem momentos de transformação na vida dela, né? Uhum. Ela tem um momento que é quando o pai se casa, né? E aí a madrasta é levada para casa com duas filhas. E aí, a partir disso, a dinâmica da vida dela muda muito, porque Uhum. a madrasta não aceita, né? E ela não gostaria de tê-la embaixo do mesmo teto, e ela vive em embate com o pai, querendo tirá-la de lá, e o pai fica o pé, que não, que não, que não. Um tempo depois, o pai morre, né? Então, toda aquela vida de luxo material, né? De convívio com bons preceptores, bons tutores, boa educação, né? Uma boa refeição, ela perde e aí ela é alçada a criada, né? Criada da casa. Escrava, né? Uma Escrava espiã da depois. casa. Então, ela também sofre uma mudança muito drástica na vida, assim como o Benedict, né? Então ela também tem essa mudança, essa ruptura que também forja quem ela é. Porque se o pai não tivesse morrido, ela continuaria ali com aquela vida, ele teria arrumado um casamento para ela como uma pupila, ela teria seguido a vida dela e estava tudo certo, né? Uhum. Mas aí quis o destino, e aí eu te confesso, né, que quando eu comecei a ler o livro, eu falei, meu, que horror, gente, falta de criatividade. Lá vamos nós para mais uma Cinderela, né? E aí quando você vai lendo, vai lendo, vai lendo, você fala assim, ah, entendi, é uma Cinderela melhorada, tá bom. E Até aí, porque ela não estava buscando ser salva, né? Ela só queria ser reconhecida. eu acho que ela estava querendo, assim, ela se descobrir, sabe? Assim, ela ter ali o lugar dela. Não necessariamente, assim, que alguém né? E aí, ela, pela primeira vez, quando as pessoas em torno que sabiam da história toda, né? Falam para ela assim, você vai à festa. Você vai porque você é da família. E aí a vestem com as roupas da avó dela
e que ela vai mesmo para festa e tal, é bonito que quando ela chega, né, no ambiente em que ela nunca tinha frequentado, porque quando o pai morre ela era muito jovem, é, há uma energia, há né, que ela olha, ele olha e pronto, Eles se encontram. ele se encontra. Né? Coisa que ela também nunca viveu, porque ela nunca se encontrou. Sim. Ele também nunca se encontrou. E aí nasce ali não só um amor, como uma lealdade entre eles. Porque é a partir dessa lealdade que o Benedict ele pauta todas as decisões futuras com a Sophie, não a mulher da máscara, porque ele não sabe quem é a mulher da máscara, mas com a Sophie, porque ele se sente tão ligado à mulher da máscara que ele não admite romper esse vínculo e assumir completamente. Então, no caso dele, não era só uma questão social, não era só o fato dela ser uma empregada, dela ser alguém muito abaixo dele, mas é porque ele se sentia tão ligado àquela mulher que ele não podia, né? Ele passou por 2 anos procurando por ela. E então tem essa lealdade dele também, que é muito bonita. Né? Você imagina um homem daquela época passar 2 anos apaixonado por alguém que ele viu uma vez, beijou uma vez e não sabe nem que rosto que ela tem? Né? Então, como o livro começa pela Sophie, e ela é tão complexa quanto o Benedict, eu queria começar por ela. Assim. A gente já pincelou tudo, já passamos pelo livro quase todo. Eu acho que assim, qual que é a principal ferida emocional que você consegue enxergar na Sophie? A principal, ela passa por várias, né? Se a gente for Uhum. parar para pensar nas 5 feridas emocionais, rejeição, abandono, humilhação, injustiça e traição, ela passou por todas, né? Mas a que dita muito ali a infância dela, né, é a ferida da rejeição. Então, assim, ela se sente de fato rejeitada. Rejeitada por quê? Por mais que o pai a crie, ele não cria no lugar dela, Uhum. né? Ela passa por essa ferida do abandono também pela própria morte da mãe, né? Ali, como que teria sido a vida dela se a mãe não tivesse morrido, né? Então ela se sente ali de certa forma abandonada. A rejeição vai seguindo ela durante toda a vida, Uhum. né? Eu acho que a ferida central dela, que é uma ferida que a gente experimenta muito, experimenta em várias fases da vida, mas ela fica muito latente ali na adolescência, é a ferida da vergonha e da injustiça, da humilhação e da justiça. Então ali, né, quando ela é reduzida a escrava da madrasta e das filhas da madrasta, né, ela é, além de profundamente injustiçada, profundamente humilhada, Uhum. né? E a ferida da humilhação, ela vem muito forte com essa, né, no caso dela principalmente, com essa vergonha estrutural. Uhum. Vergonha de assim, né? Eu sou, embora lá dentro dela, ela não tinha vergonha da mãe dela, ela não tinha vergonha de quem ela era, né? Mas a sociedade condenava, né? E não é julgava, não, é condenava mesmo, como uma bastarda, porque um nobre, um conde, que teve uma relação com uma criada e teve um filho, não é um filho. É um erro, é um bastardo. Uhum. Então ela cresce estruturada nessa vergonha, estruturada nessa injustiça, estruturada nessa humilhação. Então, eu não sei te dizer se ela teve uma ferida, assim, sabe, que mais impactou. Eu acho que ela é um personagem muito bem construído. Se a gente for levar para a linguagem das feridas emocionais, a gente consegue falar sobre todas. Mas, né, se a gente pudesse escolher aqui, eu falaria muito, né, sobre a injustiça
e a humilhação, né? Que vai trazer para ela, né, essa estruturação de legitimidade, de vergonha, de, né, eu não, quem eu sou, né? Ela pergunta quem eu sou, mas sabendo quem ela é, diferente do Benedict, né? Ele pergunta quem ele é, mas confuso, né? Tipo, né? Então, assim, é a mesma pergunta que nasceu de um lugar diferente, de posições diferentes e com respostas diferentes também, né? Sim. Enquanto seres humanos. Então, eu acredito que essa injustiça, claro, também teve muito essa ferida da traição. Então, assim, Laura, não sei te falar assim sabe? Você concorda comigo, assim, Concordo, concordo. E né? eu Porque de acho que fato e é uma das coisas que mais me chama a atenção. É porque realmente ali a gente consegue sentir a dor dessas feridas e dessas feridas que são feridas. É só lembrar da nossa época, né, ali, quando a gente está na adolescência. São as primeiras vezes, de uma maneira mais estrutural, que a gente experimenta ali uma injustiça, às vezes sofrendo um bullying mais forte na escola, né? Que a gente começa a se comparar e às vezes sente vergonha da roupa, do corpo, da condição social, ou que a gente sente, sei lá, uma humilhação mesmo. é um Então, convite que não veio, né? Ou um exatamente, olhar que a né? gente esperava e que não aconteceu. Porque às vezes, nesse momento da nossa vida, até isso é potencializado, né? Sim, E o que eu acho é que no caso dela especificamente, essas feridas elas foram sendo reafirmadas ao longo da vida, fora. né? E na verdade, na nossa vida também é. Sim, sim, sim. Né? Ela vai sobrepondo, a gente chama isso de sobreposição, né? Então, assim, foi sobrepondo uma ferida em cima da outra através do contexto de cada fase da vida dela, Sim, sim, sim. né? E aquilo ali vai moldando, né, muito da identidade da pessoa, Sim. né? Ela poderia ter tido um destino, um desfecho com ela mesma muito mais abusivo, muito pior, se ela não tivesse ali uma certa maturidade emocional mesmo, que eu acho que ela conquistou estudando, lendo, sendo criada, porque ela desenvolveu vínculos afetivos e vínculos de apego seguro com vários criados que amaram ela, né? Que cuidaram dela. Então, assim, ela era muito querida por todos, ela era muito educada, ela era muito, né? Ela sentia isso. Então, acho que isso ajudou ela a não ser aquela pessoa que na Cinderela, né? Seria a vítima. Sim, E eu não sim. vejo ela como uma vítima. Não, eu acho que ela tem uma retidão moral, ela tem um Sim, caráter tão forte que, mesmo ela não sabendo qual que é o lugar dela, ela sabe quem ela é. Sabe, tá. assim, porque diferente do Benedict, que não sabe quem ele é, qual que é o lugar dele no mundo, do papel, tarará, ela sabe quem ela é. Entendeu? Tá. Porque o que eu quero dizer com isso, assim, ela pode, vou reformular, tá? Ela pode não saber quem ela é, mas ela sabe quem ela não quer ser. E ela tem isso tão forte nela, tão arraigado nela, que isso pauta todas as decisões. Ela sabe que ela não quer repetir o destino da mãe. E E isso é aí que eu quero entrar. profundamente sistêmico e curativo, né? Isso. Ela entra naquela dinâmica que eu trago muito para os meus clientes. Não começou comigo, mas termina aqui. Né? E aí Então, que eu queria que assim, ela você. toma essa decisão consciente. E o que eu acho muito legal é a lealdade que ela também tem. Ela tem uma lealdade profunda com ela. Sim. Esses são os meus valores e eu não vou traí-los. Nem por um grande amor. E aí eu faço a pergunta, né? Quantas vezes a gente se atropela, a gente se trai só para caber na vida do outro, só para receber uma migalha de amor do outro? E ela se posiciona. Isso eu não vou ser. É. E isso é muito rico.
né? Porque ela teve essa coragem mesmo, mesmo sofrendo, mesmo abrindo mão ali do amor dela, né? De que ela não trairia, diferente do Simon, né? Que ele estava numa lealdade lá de não dar continuidade por vingança, né? Por raiva, por tudo. Ela, na verdade, não queria perpetuar o próprio sofrimento, mas muito ancorada nos valores dela. Ela fala isso, né? Ela fala pra ele, fala assim: eu te amo, mas eu amo muito mais o meu filho. E eu não seria capaz de fazer com ele o que fizeram comigo. Então, ela enxergar, ela abrir mão de ter uma família, de ter um filho, de viver com o homem que ela ama, porque ela sabe tudo que ela passou. E ela não quer transferir isso para uma outra pessoa, Sim, né? Principalmente uma pessoa que ela mais ama, que é o filho dela. sim. Então, eu acho que assim, a gente passou bem por quem é a Sophie, né? E agora eu queria. Você Você voltou. acha? Meu Deus, eu acho que tem tanta coisa para falar dela, Não, mas a não, gente não tem assim, tempo. porque eu acho que a gente pode construir os dois juntos depois, sabe? Mas Uhum. você falou que a máscara foi um ótimo simbolismo, né? E eu concordo com isso. Assim. Quando você fala da questão do simbolismo, da questão das máscaras e tal, é, trabalha para a gente um pouquinho a questão do baile. Né? Como que foi essa construção do baile, o uso das máscaras, o reconhecimento entre eles, aquele medo, mas ao mesmo tempo a entrega, e aí depois a decisão de fujo, não quero saber mais de você, e todos os desdobramentos disso, nessa questão simbólica. Tá. Ali, né, a máscara tem muito a ver com essa identidade, né? Para ela ir para um lugar onde ela não pertencia, ela precisava de ir disfarçada. E ali ela assume, né, é como se ela assumisse uma nova identidade para caber naquele espaço, né? Então ela sai do cantinho dela de criada, se veste, né, elegantemente, é colocada ali, por mais que seja um vestido ali da avó do século passado, né? Mas ela se esconde atrás de um vestido luxuoso, prateado, de um sapato com pedrinhas que imitam um diamante, que foi ali pego Uma emprestado referência. do closet da madrasta Má, e põe uma máscara e vai ali para aquele ambiente, né? Aquela ambiência de luxo, para aquele mercado casamenteiro, porque era um mercado, né? Onde ela ia acessar uma ambiência que para ela não era possível. Então ali, para mim, fala desse lugar de assim, eu não, por eu não ter autorização de ser quem eu sou, eu preciso me vestir de algo que represente aquilo que a sociedade quer de mim. Tudo bem que ela, né, enquanto criada, ela só frequentaria esse baile se fosse para servir os outros, né? Mas ela, sendo filha legítima de um conde, muito embora não fosse reconhecida, ali era o lugar de direito dela. Então, assim, o ambiente representava de novo meio que um limbo, né? Era o lugar de direito dela, mas é um lugar que foi socialmente renegado a ela. Então ali ela chega, ela se deslumbra, mas ela se deslumbra com a beleza do lustre, com a beleza do cenário, né? Não é com as moças, com os rapazes. Tanto que ela não tá olhando para isso, ela tá olhando para a beleza do lugar, ela tá olhando para as cores, né? Porque os Bridgertons têm uma paleta de cor que é muito, né? Esse azul clarinho, aquela coisa toda, Do lilás, né? né? Do lilás, que traz esse acolhimento, que traz
essa elegância, essa sofisticação, mas ao mesmo tempo com essa delicadeza, né? Então ela vai ali se deslumbrando. E encontra, né, algo que vem de encontro com ela, né? Tudo é energia. Então, no meio de um baile que tinha mais ou menos, sei lá, 300 pessoas, a energia dela se cruza, né? Ela estava na mesma frequência energética de uma pessoa que estava também em busca do próprio lugar. E também não se sentindo pertencente E àquele também lugar, não né? é. Porque Então, ele não assim, queria estar ali, né? Porque a mãe ia tentar arrumar uma esposa para ele também não queria estar ali. Então também ele tinha não essa queria seguir energia, aquela né? convenção social. Então, ele também estava ali, né, com uma meia máscara preta, com um semblante totalmente apagado. E como ele tem uma alma artística, ele também estava ali perdido, né, olhando para o ambiente, talvez, sei lá, admirando alguma coisa. E a energia dos dois se encontram. Então, para mim também é um simbolismo que fala que no mesmo no meio de uma multidão de pessoas, a primeira linguagem que a gente tem é a energia. A energia chega antes, né? Então, foi um encontro ali de vibração de um e do outro. E ali eles se desdobram, né? Saindo do salão, ela confessa que não sabe dançar, né? E ele acha aquilo tudo muito engraçado, ou até mesmo uma desculpa. Mas ali, para mim, é um ambiente onde ela pode olhar para ela e ver assim: eu perdi isso tudo me foi negado, né? Eu sonhava em viver isso e ela quer aproveitar ao máximo, né? Porque ela tem só até meia-noite para aproveitar, mas ainda assim, ela não tá ali naquele ambiente com uma postura vitimizada. Ai, coitada de mim, Ah, fizeram de mim. Não, ela tá ali aproveitando o momento. Talvez fosse a única oportunidade que ela tivesse na vida de desfrutar daquilo ali. Te respondi? respondeu assim. E só para fechar a questão do baile, eu acho que muitas das vezes a gente faz a escolha, né? Entre fugir para não se revelar Sim. e não necessariamente por falta de coragem, mas exatamente porque você ainda não sabe o que vai ser revelado, como vai ser revelado, né? E uma coisa que eu acho muito E como vai interessante ser aceito, né? Porque. também, Uhum. também. E uma coisa que eu acho muito interessante é como que a gente permeia sempre o autoconhecimento, né? Porque é só a partir do autoconhecimento que a gente vai tirando essa máscara com mais segurança, né? Com menos impacto do entorno na gente, né? Porque se a gente sabe quem a gente é, a gente pertence, o que que a gente espera dos outros, essa máscara ela tem menos peso, né? Uhum. Então, é muito interessante essa questão do autoconhecimento. E embora ela não tenha um autoconhecimento, ela tem essa questão dos valores muito, muito arraigados nela, né? Sim, eu acho que ela sabe se posicionar assim. Ela não consegue se posicionar ali dentro do ambiente familiar, né? Porque ela tem uma madrasta muito opressora, Sim. né? E que não deixa para ela essa possibilidade e ela precisa de um teto para morar, né? Ela não tinha como, né? Na verdade, e aí é uma outra coisa também que assim, que eu acho que a gente pode trazer para nossa vida prática. Ela vivia em um ambiente de abusos físicos, Uhum. psicológicos, emocionais, todos os tipos de abuso, né? Mas ela não se via capaz de sair dali. Ela não tinha coragem de sair dali, né? Porque como que ela ia viver a vida dela numa sociedade naquela época? A gente está falando de 1817, 15, 17, né? Porque dá dois anos de salto na história, né? Pelo É. livro. Ela não tinha
como sair, né? Ela não saía de casa praticamente para nada, ela estava ali dentro, né, daquele ambiente. E só que a vida deu uma empurrada nela, que é quando a É, Anitta expulsa ela de casa. tudo Então, tem às vezes, a gente consequências, fica né? muito resistente, né, a fazer esse movimento de mudança, de sair de um lugar que está doendo, que está incomodando, que está me machucando, que está acabando comigo. E aí tem hora que a vida vira e fala assim: ah, então tá bom. Então você não vai por bem, não, então você vai por mal. Vou te dar um chute na bunda aqui, porque até isso te leva pra frente, pra ver se você acorda e aí começa realmente um movimento de busca pela própria autonomia dela. Ela não tinha uma carta de recomendação, ela não tinha nada, mas ela teve que procurar um emprego Uhum. em algum lugar fora ali, né, do miolinho de Londres, porque ali sem uma carta de recomendação ela não E conseguiria. ela seria descoberta, né, E ela pela seria madrasta. descoberta, então ela queria fugir ali daquele ambiente, mas a vida se encarregou de falar: olha, ou você rompe, ou você vai passar o resto da sua vida sendo escrava, né? Então, quantas vezes a gente está preso num lugar, né, que por mais que doa, ainda assim é confortável porque eu conheço, Uhum. né? Eu não vou me desafiar porque eu não sei como que é o mundo lá fora. Aqui todo mundo me trata muito mal, aqui é ruim. Mas e lá fora? Será que lá fora vai ser pior? Não que ela não enfrente os desafios dela lá fora, ela enfrenta. Mas por uma falta de posicionamento, de tomar uma decisão, estou pegando as minhas coisas e indo embora, a vida dá um É, mas jeito ela de. nem mas ela não faz isso porque ela quer, né? É quase que uma consequência dos seus atos. Porque a Sim, madrasta descobre que ela foi para o baile, né? O Benedict fica tão ela. desesperado que ele vai atrás dela e ela descobre que ela foi ao baile. E aí ela vai castigá-la, vai, né? Aquele inferno Uhum. todo, e aí ela foge. E quando ela foge com dois enfeites de Não, sapato. ela é mandada embora, né? Ela tem até outro dia de manhã para ir embora, para ser Isso. mandada embora. E aí ela leva os dois enfeites de sapato, que ela sabe que com aquilo ela vai conseguir se manter por um tempo. E aí existe uma passagem de tempo, né, de 2 anos no livro, e ela se reencontra com o Benedict. E embora ele não consiga explicar e não consiga, né, aceitar, ele sente por ela, no primeiro momento, aquilo que ele sentiu pela pela moça da máscara. A mesma faísca, né? A A mesma mesma faísca. troca de energia. Isso. Só que aí a gente volta à questão da lealdade dele com aquela mulher que ele se imaginou por muitas vezes casando, constituindo uma família e tal. E aí o único caminho que ele enxerga para viver esse amor, né, que ele não enxergava ainda como amor, ele enxergava muito como desejo, né, como Uhum. algo físico pela Sophie, é transformando ela em sua amante, né? E aí eu acho que a gente vem num momento em que a fragilidade emocional dele fica mais acentuada e a força dela também se mostra mais. E aí, a partir disso, quando ele faz essa proposta para ela, né? E ela recusa. E aí vem a ferida da humilhação de novo, sendo reafirmada, né? Da vergonha, porque mais uma vez ela foi colocada num lugar que ela não pertencia. É... Como que você enxerga esse momento dos dois ali, essa dicotomia, essa diferença entre eles, né? Tanto emocional quanto de personalidade, quanto sistêmico, familiar e tal. Eu acho que isso passa muito ali naquela época, principalmente, não que não exista hoje, né? Pelo filtro da classe. Então, assim, ele mesmo sendo um perfeito cavalheiro,
né? Um homem muito bem educado, com uma família muito diferente, com valores muito diferentes do que era ali as famílias tradicionais daquela época. Ele admite o desejo, sim, mas ele não enxerga uma criada espontaneamente ali como uma esposa, né? E não só pela lealdade ao amor que ele, né, construiu ali pela dama de prata, pela dama prateada, mas também por essa questão de assim, como que eu vou assumir, né? Ali ele é levado pelo que a sociedade prega, que foi muito provavelmente o que aconteceu com o pai da Sophie. Talvez ele tenha amado profundamente a mãe dela, mas o próprio título que ele tinha, né? E aí no caso ele tinha um título, ele não poderia se dar o luxo de casar com uma mulher que não fosse ali da nobreza. Então, essa esse conflito que tem dentro dele, além dessa, né, fidelidade à dama de prateado, vem também a essa lealdade invisível, a esse inconsciente coletivo que estava ali, né, permeando principalmente os homens que pertenciam à nobreza, né? Era de se esperar que você escolhesse uma dama, né? E todas aquelas mulheres que não eram damas, elas poderiam ser convidadas a ser amante. Então eu posso te manter, eu posso te dar casa, eu posso te dar tudo que você quiser, mas eu não posso te dar um título de esposa, né? E é o que você disse, reafirma ali, né, a ferida dela de humilhação, a ferida de rejeição, a ferida de injustiça, onde ela de novo se vê à margem e vem aquele conflito, né? E aquela dor, né, que ela sente. Porque quando ela corre lá do baile, na verdade, ela não foge dele. Ela tinha que ir embora, porque a carruagem, né, o cocheiro ia pegar ela ali meia-noite. Muito provavelmente porque ele teria que voltar para buscar a madrasta com as filhas. Então, quando ela vê que deu meia-noite, ela sai correndo, né? Então, assim, não foi só uma fuga porque ela não queria mostrar quem ela era. Embora ela não tivesse a intenção, porque na cabeça dela ela viveria aquela noite mágica apenas uma vez. Ela não se sentia, né, merecedora de viver ali naquela ambiência. Então, ali reforça, né, nela, quando eles se reencontram, quando ele salva ela ali de um outro abuso que ia acontecer com ela e ele não a reconhece, ela fica profundamente sentida, né? Magoada, porque, poxa, ele nunca vai me enxergar. Uhum. E quando ela vê ali, descobre, né, os desenhos dele, que ela pega o caderno de desenho dele, e aí também ela ajuda ele nessa descoberta da identidade dele como artista, de se assumir, olha, eu tenho esse talento e não preciso ter vergonha de expressar esse talento, porque até então ele nunca tinha mostrado isso para ninguém. Uhum. Na última página, ela encontra um desenho que ele fez dela. E ali ela, ao mesmo tempo que ela se alegra, que ela fala, ele me amou por 2 anos, mas ele, na verdade, amou essa dama, né? Ele não sabe que é a mesma pessoa, mas ela sabe que, de alguma maneira, ela não vai poder se revelar para ele. E ela não vai poder se revelar para ele, não é porque ela tem vergonha dela. É porque ela tá se protegendo de novo de sofrer a dor da rejeição. Porque muito provavelmente, lá no inconsciente dela, se ela se revela como a dama de prata ali do baile e ela é ali colocada nessa posição de criada, ele vai rejeitá-la. E ela quer se proteger da dor da rejeição, porque se sentir rejeitada de novo
dói mais do que continuar vivendo com aquela imagem de que pelo menos a dama de prateado ele amou e ele continua amando, né? Então, assim, meu Deus, é tão profunda a história desses dois, tem tantas camadas que mais que eu posso falar disso dentro do que você me perguntou? É, eu respondi, acho que você fez umas 3 perguntas dentro de uma, né? Não, na verdade, assim, era mais sobre a construção mesmo, né, deles dois, assim. Agora, me fala mais dele, né, do Benedict, assim, a transformação dele, o crescimento dele, a mudança dele. Porque quando ele resolve, né, que ele é apaixonado por ela e que ele quer viver essa paixão, porque paixão é diferente de amor, né? Uhum. Então, ele no primeiro momento ele sabia que ele estava apaixonado por ela. E ele não podia abrir mão dela como ele fez, porque a sensação de perda da mulher de prateado fez com que ele não quisesse perdê-la também. Então, ele agarra ela de todas as formas É possíveis. um conflito que ele vive, né? E às vezes é isso mesmo. E aí vem uma outra dinâmica que eu acho muito legal, que eu vou falar daqui a pouco. Ele estava buscando ali, né, aquela mulher ideal que fugiu, que foi embora, que ele nunca encontrou, aquele fantasma. E ele estava diante daquilo que era real. Uhum. Mas aquilo que era real não era aquilo que era idealizado. Então, entre a realidade e a idealização tem uma distância muito grande. E quantas vezes a gente não continua mantendo a imagem do outro idealizada e não consegue enxergar aquilo que está debaixo do nosso nariz? Porque na verdade era a mesma pessoa e ele sentia que era a mesma energia. Uhum. No entanto, ele não queria acreditar que aquela dama também era aquela mulher. Uhum. Então é aquela, é, aquela coisa de assim, eu me apaixonei pelo que eu idealizei, né? E tudo bem que ela se apresentou daquele jeito. E quando a gente está conhecendo uma pessoa, a gente não mostra os nossos porões, né? A gente Começou a mostra. história de que a paixão, a gente se apaixona pelo aquilo que a gente é apaixonado por nós mesmos, não é? Sim, Não então tem a gente isso? se apaixona por uma projeção, Isso. né? A gente não se apaixona pela realidade. Por isso que a paixão é uma fantasia, Uhum. E o pessoal né? tem O tempo para amor é uma acabar, né? construção, é uma escolha. Agora, a paixão, ela é sustentada por imagem. O Uhum. amor é sustentado por realidade. Ainda assim, mesmo que você tenha essas características, mesmo que você seja uma filha não reconhecida, ilegítima, mesmo que você tenha passado por tudo isso, eu escolho te amar. Mas não dá, né? Então, assim, ele passa por esse conflito de identidade, de quem eu sou, além do meu sobrenome, de quem eu sou, além do segundo filho, né? Eu não sou herdeiro, eu não tenho título, eu não tenho nenhum talento assim, né? Porque até então ele não enxergava a arte como Como um um talento, né? talento, né? Ele não podia se expressar dessa forma. Eu sou o segundo, Uhum. Uhum. né? E um homem que não se interessa profundamente, né, por ninguém. Eu não me apaixonei, embora os homens da família, né, eles acabam construindo relações afetivas profundas, todos mais velhos, né? O Anthony já tinha ali 28, acho que era isso, né? Quando ele conheceu 29. a Kate, 29. 29. Então, assim, todos ali já quase chegando aos 30. Inclusive esse é o grande desespero da mãe, né? Porque Então ali ele tava, né? Ele tinha, assim, ele não tinha o peso, né? Que o primeiro filho carrega.
né? Sim. Que é o peso das expectativas, o peso da responsabilidade, o peso do título, o peso de tudo. Ele não tinha o peso, ele não tinha o título, ele não tinha que ser tão perfeito assim, ele tinha o peso do sobrenome, porque o próprio sobrenome já trazia Sim, sim. Tanto que uma ele fazia isso com o irmão responsabilidade para dele, né? é. Mas ele podia, né, ali no lugar de irmão mais novo, de segundo, ser mais livre, expressar mais as opiniões dele. Ele não precisava de ter tanta pressa ali de casar, porque ele não tinha que ter uma viscondessa ali do lado dele. Uhum, uhum. Então é mais leve, mas ainda assim é complicado. E mais uma outra coisa que eu acho interessante também é que ele não entra nesse lugar de disputa com o Anthony. Ele não sente Não, inveja do irmão, do não, título não. do irmão, Muito pelo nada contrário, disso. né? Muito Ele pelo contrário. admira, né? É, e ele fala que ele não sabe como que ele viveria com todas as obrigações do irmão. É, Sim, ele então diria isso ele pra ele. conhece assim o peso do lugar do irmão. Sim. Ele não queria o lugar do irmão. Ele queria ser ele. Ele queria descobrir quem ele era. Ele queria se apropriar da própria identidade. Que na verdade, às vezes pelo próprio contexto da época, ele mesmo não se autorizava a ser, ele mesmo não se via, né, como um artista, como uma pessoa de talento, como uma pessoa que poderia fazer algo, né, diferente. Isso a gente vai ver também lá no, na história do Colin, que ele também tem uma dinâmica, né, de busca de identidade, de lugar, de quem eu sou, de qual é, mas aí muito diferente, né? Na verdade, o Colin quer ter um propósito para viver, ele sente que ele não tem propósito nenhum. Tem. Então, assim, ele ele tá ali nessa busca e todos esses conflitos que ele vive, né, ali com a Sophie, vai mostrando para ele as próprias fragilidades dele, os próprios lugares que ele precisa, né, de visitar e até mesmo essa reflexão de assim, porque de novo eu acho que aí a mãe dele entra como figura de muita sabedoria, Uhum, né? uhum. Ela percebe a faísca que existe entre ele e entre a Sophie. E ela sabe que tem alguma coisa. E todo mundo desconfia que ela não é só uma criada, porque ela, né, ela Não, a tem um mãe fala francês assim, meu filho, ela lê fluente, latim. ela, ela tem um francês fluente, ela sabe o latim, ela sabe bobadar muito bem, ela tem, né, ela se Ela posta faz o como. serviço de chá, né, como apenas uma nobre faria. Então, assim, ela tem uma criação muito bonita. Tem um diálogo entre eles que eu estava procurando aqui, e que é exatamente isso que você está falando, assim. Eu vou ler só uns trechozinhos para não ficar muito longo, que é assim, ela enxerga a família dele de uma forma tão precisa e é tão bonito porque ela vai pontuando cada um deles e ela chega no final destacando o talento dele, né? Ela fala do Anthony, fala assim, né, que toda a vida dele foi modificada pelo fato de ser o mais velho. É evidente que ele sente em relação à família uma grande responsabilidade que você não sente. E aí, ele fica meio assim, né, e tal. E aí ela fala da... Quer ver quando ela fala das meninas? Que ele fala assim, que ele retratou, né, o olhar perspicaz da Francesca, o riso da Hestin, e ela fala para ele, fala assim, você é muito talentoso, né? Se eu não tivesse visto as meninas, eu não saberia o quão bom você é, mas você é muito bom, É porque né? ele retrata nos desenhos dele tanto as paisagens que Sim, envolvem, quantas quanto pessoas. o enredo emocional da família, né? Sim, Ele tem essa sim. capacidade de colocar no papel aquilo que a pessoa na essência ele enxerga, Sim, né? Então é um sim. talento que ele não sabia que ele tinha. E aí é uma coisa também que assim,
trazendo para nossa vida prática, né? Às vezes fazer algo que a gente faz é tão natural pra gente, é tão assim, não, eu faço isso, é igual você cozinhando. Cozinhar para você, quem não sabe, além de advogada, a Laura também é chefe de cozinha, Eu né? sou advogada não, que eu já aposentei minha OAB, não vem Já não. aposentou a AB? Já Tá há bom. muito tempo. Então, além de ser uma advogada aposentada, ela é também uma chefe de cozinha aposentada, que inclusive está devendo várias coisas para amiga dela. Eu vou para em março, então a gente pode Então, resolver todas elas. por favor. Assim como para você, cozinhar é uma coisa tão natural que quando eu elogio o creme de pistache que você faz, tipo, nossa, que banalidade. Tipo, quem não sabe fazer um creme de pistache, né? Na cabeça dele, aquilo não é um talento, porque ele pega ali, né, a pena dele, sei lá com o que ele desenhava na época, Um e desenha carvão, né? aquilo com carvão com muita naturalidade. Então, também passa por isso. Quantas vezes a gente negligencia os nossos próprios talentos, aquilo que a gente de fato carrega, e que só a gente sabe fazer com o nosso toque, porque a gente acha aquilo muito comum. Mas ao olhar do Uhum. outro, não é muito comum, né? E ela traz para ele ela acende essa luz, né? Nesse porão Acho dele que que pela estava primeira muito vez ele se escuro. enxerga, né? Sim, Ele entende quem ele é ali naquele momento, e aí, naquele momento, ele entende também que ele a ama, sim. né? Mas ainda tem um peso social muito grande dele não poder assumi-la, dele não poder, né, romper com tudo e ela o rejeita mais uma vez. E aí a ferida dele, né, de não saber quem ele é, das inseguranças todas dele, fala mais alto. E aí então ele vira as costas e vai embora, né? E aí entra então talvez o momento mais épico, que é quando ele descobre quem ela é de fato. E aí o que eu queria que você falasse assim Aí vai desse rolar momento. muito spoiler, né? Porque quem não leu o livro não Ah, mas é problema sabe. de quem não leu, meu filho. Quem não leu que lesse, porque como A é que ele gente virou está essa mulher? falando desde a primeira live. É, tem Vai spoiler. ler o livro, porque é muito diferente do que Da a série. Netflix está reproduzindo. Não, Né? mas E, muito. a gente conversando, né, Laura? Eu lembro de um dia ter falado com você assim que me revolta a forma com que eles adaptaram o personagem do Benedict, que ele é um personagem tão lindo, e ali colocam Profundo, né? profundo, colocam ele, reduzem ele a algo que ele não é. E não tô É quase falando que aqui ele num tom passa pela vida. preconceituoso, não, né? Mas ali trabalham a própria sexualidade dele de uma forma distorcida, Sim, sim, né? sim. Muito distorcida, que não tem absolutamente nada disso na história original. Então, assim, até para entender as dinâmicas de família, as dinâmicas profundas da psique de cada um ali, precisa ser explorado o livro, não, né, ali a série. Então, o que você quer que eu comente sobre como ele descobre? Na verdade, assim, todo o sentimento que tem a partir dali, né? Da descoberta dele, os conflitos a partir disso. Uhum. O que você acha Eu que, acho que, assim, que ele é? se sente traído, né? Uhum. Absurdamente traído. Sim, porque ela não É, conta, né? e eu acho que ali ele se vê obrigado a tomar uma decisão. Porque antes ele não tomava decisão real, porque ele ainda esperava se casar com a mulher prateada. Mas a partir do momento que ele entende que a mulher prateada e a sua opção a mesma, aí ele precisa abandonar uma e seguir com a outra, né? Porque sendo a mesma pessoa, ele não pode ficar o resto da vida esperando por alguém que não existe. E aí ele se depara exclusivamente com a questão social, né? E aí, para a gente fechar, trazendo para a realidade de todo mundo, né? Você já falou que quantas pessoas se reduzem para caber na caixinha
de uma outra pessoa, se mantém num relacionamento por medo do que vai encontrar além disso. Faz um apanhado pra gente, fazendo uma análise de pessoas, assim, sabe? Relacionamentos, pessoas, autodescoberta, para as pessoas entenderem que não é um livro, né? Que não é o Benedict, não é a Sophie. Sou eu, você e todos, assim. Uhum. É, só uma coisa assim que eu acho importante falar, eu já falei, mas eu vou reforçar aqui, a importância da que a mãe dele tem também, né, ali Sim. nesse encorajamento dele, né, com o fato da origem dela, né, se ele a ama, ele pode, né, seguir ali com ela e ele toma essa decisão de assumi-la momentos antes dele descobrir a identidade dela, Sim. né? Então, assim, ele já está decidido internamente que ele vai enfrentar a sociedade e nem que ele tenha que se mudar com ela para o campo, que é uma coisa que eles gostam muito e eles acabam fazendo, né? Eles levam a vida deles lá no campo, que ela gosta, ele gosta também. Longe ali dos olhares da sociedade, ele toma essa decisão e aí ele chega e descobre quem de fato ela já tá presa, né? E aí eles vão em defesa dela e desmascaram, né? Eles vão desmascarar ali a Aramita. Então, assim, ele passa, né, por toda essa jornada de descobrir e de se posicionar sendo ele, sem usar ali, porque ele também tinha medo, né, de, assim como o Colin também a gente vai ver, mas as pessoas vão me reconhecer só, sei lá, vão comprar um quadro meu ou vão comprar um livro meu porque eu sou um Bridgerton. E se eu não for bom mesmo, Uhum. né? Será que é só o sobrenome ou será que é só eu? Então ali ele precisa de aprender a confiar nele, né? Então, quantas vezes a gente só valida aquilo que a gente faz, aquilo que a gente aquilo que a gente tem, né, de talento, do nosso jeito, pelo olhar do outro. Então, eu acho que é uma metáfora para trazer para a gente assim: olha, ficar esperando a validação do outro para você ter coragem de assumir quem você é e de assumir o seu lugar é perigoso. No caso do livro, isso chegou, mas pode ser que na vida prática, na vida real, isso nunca chegue, Uhum. né? E pode ser também que, por mais que o outro fale, se eu não me sinto, se eu não estou posicionada na minha cadeira, no meu lugar, eu acabo acreditando que aquilo ali é só para me agradar, que aquilo ali é só um elogio raso, e que aquilo ali realmente não é um grande talento, Uhum. né? Então, acho que passa muito por isso, né? Essa descoberta da identidade dele, do que ele realmente quer fazer. Eu acho que traz também muito essa metáfora, né, do preconceito da sociedade, né? Que não ficou só lá, tá aqui com a gente até hoje, né? Do título, do lugar, né? Das posições. Então, assim, ele vindo de uma família tão rica, né? Uma família tão tradicional ali de Londres, como que ele poderia se relacionar com uma pessoa de uma classe social inferior? Muito embora a família dele foi construída num vínculo de amor, de afeto, né, de segurança afetiva. Os pais dele se amavam profundamente. E a mãe dele, por mais que quisesse casar os filhos, né, e ela se via ali naquela responsabilidade, ela queria que os filhos experimentassem o amor genuíno, o companheirismo, um relacionamento sólido. E Assim ela como fala ela. isso pro Anthony, né? E ela Fala assim, fala isso nossa, pra ele. a sorte que você tem, meu filho, de não precisar escolher alguém por dinheiro, por status, deve ser muito ruim, né? Ela fala pra ele. Uhum. E então, assim,
tem esse conflito também, né? De eu fui criado para com muito amor e para viver uma história de amor, mas esse inconsciente coletivo, né, essa sociedade, tudo isso que ela prega lá fora, o olhar preconceituoso dela, e vem aquele medo também de assim, se eu assumir a Sophie, eu vou amá-la incondicionalmente, eu vou estar com ela, minha família também vai acolher, porque minha família é assim, mas e a sociedade? E como que as pessoas vão olhar para ela? Ela não vai ser aceita. E isso é reforçado pela madrasta quando ele se apresenta como noivo dela, né? E ela até assusta, tipo, como assim noivo? Eu fiquei noiva de um dia para a noite, né? E ele se apresenta ali dentro da delegacia como noivo da Sophie. Então, e a madrasta reforça, a sociedade não vai engolir ela. Ninguém vai aceitar ela, E aí né? eles fazem um bem bolado ali, né? Ali eles resolvem essa treta toda. Então, assim, enfrentar, né, essa dinâmica social de preconceito, né, de ser uma filha não reconhecida, de ter sido ali reduzida a criada, né, é, de não ser uma mulher de respeito, né, porque a mãe era uma criada e se relacionou com um nobre, com um conde. Então, assim, tudo isso vai falando do que a gente vive hoje em dia também, né? Quantas vezes a gente não tem coragem de se posicionar porque a gente tem medo do julgamento do outro. Porque a gente vive numa sociedade que sim, ela condena, ela não só julga, ela condena, porque julgar todo mundo julga. Eu E julgo, com as você redes julga. sociais isso amplificou tanto, né? Sim, essa comparação, né? Essa busca por uma identidade fora. Mas a porta só abre para dentro. Não tem saída para fora, não existe saída para fora. A saída é sempre para dentro. Que é o que a Sophie faz, né? Todas as vezes que ela se posiciona e ela poderia se contentar com o título de amante, ela poderia passar a vida inteira vivendo confortavelmente, né, sendo sustentada pelo homem que ela amava, à margem da sociedade. E tem uma passagem que o Anthony até fala, né? Mas se você tiver um filho, eu vou assumir. O Benedict. O Benedict. Você seria capaz de abandonar o seu filho? Porque eu não, eu vou amá-lo do mesmo jeito, né? E ele até assume, mas ele não assumiria, talvez, né, ali sendo criado na sala da família dele né, com tudo aquilo que um filho legítimo teria. Então, quando ela também se posiciona através da dor dela, né? Ela fez da dor dela uma cura para essa dinâmica, né? A gente também não sabe como a mãe dela iria se posicionar, porque a mãe dela morre. Então, talvez a mãe dela tivesse um posicionamento muito parecido com ela, né? Eu não vou aceitar, eu vou ter a minha filha, mas eu não vou aceitar esse título de amante, né? Então ali ela rompe também esse padrão. Eu não vou perpetuar essa dor. Mas ela, de certa forma, ela também repete esse destino. E aí é uma coisa que eu acho interessante, é que às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, mas eu tô repetindo um destino. Às vezes a gente entra nessa dinâmica de repetição, porque é só através dessa dinâmica que a gente vai encontrar a cura. Então, ao repetir esse ciclo, né? O pai é nobre, a mãe é criada, né? Reconhecida como inferior, eles têm uma filha ilegítima. Ela não é nem nobre e nem criada, se apaixona por um nobre, mas ela não admite se espremer ao título de amante. Então ali ela é fiel aos próprios valores dela até o último momento, né? Ela não se rende àquela, mesmo amando, né? Então ela não se atropela por amor. E às vezes a gente acha que o amor por si só ele vai sustentar tudo na vida e não vai.
Porque não tem amor que sustente uma autotraição. Então ela estaria traindo ela mesma se ela se sujeitasse e aceitasse ser aquilo que ele propôs para ela, né? Ela lutou contra, mas ela não lutou contra o amor. Ela admitia o tempo inteiro que ela amava ele, mas ela amava ainda mais ela mesma. E aí que eu acho bonito. Uhum. Ela não foi para um relacionamento fragmentada, ela foi para um relacionamento inteira. Ela poderia até sofrer, ela poderia ser condenada a passar o resto da vida dela sem viver o amor da vida dela, mas ela não ia viver sem ela. Ela escolheu ela. E E isso quando a muitas gente vezes a gente cobra, não tem coragem de fazer, a gente não tem coragem de se escolher, porque a nossa carência afetiva ela é tão grande que a gente se espreme para encaixar ali no mundinho do outro. E isso gera um sofrimento, isso gera uma frustração, enfim, isso gera vários e o quanto a desdobramentos. gente cobra do outro isso, né? Uhum. Porque se a gente se forçou a caber no mundo do outro, como que a gente também vai passar a ver o outro a partir das nossas frustrações, a partir daquilo que a gente não tá vivendo, não tá se encaixando, não tá. Então, assim, acaba que fica ruim para todo mundo. É, a gente passa o resto da vida vivendo um baile, Uhum. né? Onde está todo mundo muito bem vestido, com máscaras muito bem adornadas, né? Mas que no fundo, no fundo, ninguém está mostrando a sua própria essência, ninguém está mostrando a sua própria verdade. E aí, assim, né? Esse livro é uma jornada de luz e sombra. Então eu estou mostrando ali a minha luz, mas eu também tenho todas as minhas sombras e não tem como. A partir do momento que eu escolho amar uma pessoa, eu preciso aprender a amar também as sombras que ela tem. Eu preciso aprender a amar o passado que ela teve. Eu preciso aprender a amar aquela história também. Embora eu não concorde com ela, às vezes de fato eu não vou concordar com a forma com que o outro foi criado, com a forma com que, né, as coisas foram conduzidas, mas concordar não é o mesmo que respeitar. Uhum. Uhum. E também não é o mesmo que amar. Então eu escolho amar o outro sabendo que ele é um pacote inteiro, né? Que dentro do castelo que ele é e que tem milhares de cômodos, tem alguns cômodos que estão muito sujos, empoeirados, tem cômodos que a porta nunca foi aberta, tem cômodos que a janela tá até aberta, mas entra só um pouquinho de luz, e tem outros que estão, né, que é uma sala ali toda adornada e toda bonita, mas a gente quer mostrar o quê? A sala adornada, bonita, decorada, né, com todo um conjunto de chá ali. E também Fofo. você não é responsável por abrir portas, janelas e iluminar aquilo que não está. Né? Você pode participar dessa descoberta, você pode participar dessa abertura, mas você não é responsável por isso. Porque também o que eu vejo muito é as pessoas entram num relacionamento para consertar as outras, né? Para curar as outras. E isso é Arrombando muito a forte. porta, né? É É, aquela coisa, eu vou arrombar essa porta aqui. E isso é um profundo desrespeito, né? e aí acaba virando um papel de pai e mãe também, né, Nayara? É, Porque assim, quando você se coloca na posição de cura, você está acima dessa pessoa. E numa sim, relação de casal, você tem que estar ali, em pé de igualdade com ele, né? Porque se você está acima, qual que é a visão que essa pessoa vai ter de você, né? De mãe, de pai, enfim, de proteção, de acolhimento e tal, mas não como homem e mulher, né? sim. Entra naquele lugar de vítima, perseguidor e Sim, salvador, né? sim, E sim. esse triângulo dramático, né? Então eu quero salvar porque o outro não é capaz, e a gente entra nessa dinâmica também de dependência e codependência, Sim, né? sim. Então o outro depende de mim para salvar e eu codependo do outro para existir, porque quem sou eu se eu não estiver salvando? Quem sou eu se eu não ajudar? E quem é o outro se não for ajudado por mim? Sim, No sim. fundo é uma profunda arrogância, né? E a gente
falando assim, parece que são coisas muito grandes, mas não necessariamente, né? É coisas muito pequenas do dia a dia ali que a gente não percebe. É achar que o outro não é capaz de fazer uma pequena atividade em casa, é achar que o outro não é capaz de fazer uma coisa na internet, de achar que o outro não é capaz de pegar uma estrada sozinho. Então, assim, são várias coisas que a E gente o vai outro não é capaz de fazendo. pegar o telefone e marcar um médico, né? Sim, entendeu? Então, tem muita coisa, né? Acho que a gente passou por tudo. Saio dessa live ainda sem saber qual é o meu preferido, porque eu acho que os dois se completam muito bem e eu viveria muito bem com os dois, mas eu acho que assim o pragmatismo do Anthony me encanta mais, né? Eu tenho muito menos uma alma artística, né? Então eu gosto mais do pragmatismo, dessa coisa mais assim. Mas, enfim, eu saio sem saber. E na próxima semana falaremos do mais charmoso, do mais Do sorriso encantador, lindo que ilumina o baile que ninguém é capaz de negar um perdão ou um pedido, não é? e nem de resistir. Falaremos sobre o senhor Collie Bridgerton e suas histórias. Que aí eu fico na dúvida também se é o meu preferido. Pois é, aí entraremos nesse dilema, né? Porque aí você fica entre o Simon e ele. Eu fico entre o Simon e ele. Eu Eu... fico. Mas eu acho que eu fico entre o Simon e ele, porque no Simon é ativado muito o meu lugar de salvadora, né? Que é o Sim. lugar de ver a dinâmica dele, assim, de tão forte. E eu acho que até agora, né, de todas as análises que a gente fez, o Simon e a Sophie, acho que é por isso que eu gosto tanto desses dois personagens, eles são os que têm as dinâmicas mais profundas mesmo, assim, né? Não que a Kate não tem, ela também tem, mas pega em lugares diferentes Uhum, uhum. e pegam em feridas diferentes. Então, tem feridas do Simon que tocam muito em mim, tem feridas da Sophie que tocam muito em mim também. Então, a gente precisa também começar a pensar assim, qual personagem me toca mais? Porque isso não é sobre o personagem, isso é uma metáfora para nossa vida também. Para onde É, que eu tenho que olhar? eu me Sabe? vejo muito na Kate, essa questão de fidelidade à família, sabe? Uhum. Essa coisa assim de se colocar na frente. Então, eu me identifico muito com ela. Eu sei a comparação. Mas mesmo a comparação, assim, eu tava pensando nisso depois que eu falei, e não é tanto, porque depois, né, que a gente se entende por gente, isso resolveu muito bem. Mas eu acho que a relação familiar, sabe? Essa proteção, essa coisa, assim, esses valores muito fortes. Mas, enfim, nos vemos semana que vem, 7h45, quinta-feira. E um ponto importante: as lives estão ficando gravadas no YouTube da Nayara e serão feitos cortes dos principais momentos, né? Quem quiser ver os cortes, veja, mas principalmente quem quiser ver a live toda, que a gente anda se divertindo fazendo esse bate-papo. Demais. Gente, então até semana que vem para a gente falar sobre esse terceiro irmão super charmoso, talvez o mais charmoso, e uma outra personagem que é âncora e chave, né, em toda essa jornada. E que eu também tô ansiosa para falar sobre ela. E depois a gente vai entrar mais nos personagens femininos da Uhum. série também, né? E que vai ser muito interessante. Esse olhar e esse encaixe, né? E trazer tudo isso para nossa realidade. Mas mais uma vez, Laura, obrigada pela Obrigada a companhia. você. Isso aqui está sendo um momento de diversão e de encontro, né? Que a gente quase Sem não tem dúvida. tempo de encontrar e de conversar. Então, pelo menos às quintas-feiras, 7h45, temos um encontro marcado. Sem dúvida. Obrigada, viu? Obrigada a você. Um Um beijo. beijo. Tchau, tchau. Tchau.